E aí, galera do canal do YouTube, todo mundo que segue nas nossas redes sociais, galera aí do grupo de dicas do Telegram, todos os nossos alunos. Hoje eu estou aqui para gravar sobre como você pode decidir o melhor switch para a tua LAN. Como é que eu decido o melhor switch para minha LAN? Eu vou focar aqui em switches de acesso, beleza? O que é um switch de acesso? É aquele cara que você usa para conectar teus endpoints, ou então você usa até no teu data center para conectar os teus servidores, beleza? Então é o cara que recebe os endpoints, os teus usuários. Tudo bem que o switch não recebe só um endpoint, né? Ele pode conectar com outro switch, ele pode conectar com access point, pode conectar com roteador, beleza? Mas esse cara da camada de acesso é aquele cara onde eu faço a conexão dos usuários finais, seja o tipo que for, beleza? Eu vou deixar aqui nesse vídeo também o link de um checklist para você fazer a escolha do melhor switch, beleza? Para te ajudar no dia a dia, para você ter aí na tua mão uma ferramenta para você poder escolher esse teu switch, beleza? Então eu vou deixar isso aqui, no final eu vou falar sobre ele, fica até o final do vídeo comigo, tá? Que eu vou falar sobre esse checklist, como é que você pode fazer download dele, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Dá uma olhadinha aqui, ó, na minha tela. Primeiro, nesse vídeo eu vou falar sobre switches de acesso, eu já disse isso, né? Eu estou gravando isso aqui de manhã, deixa eu pegar minha canequinha da Discordia, faz tempo que eu não falo da canequinha, né? Quem não viu, quem assistiu o vídeo mais antigo meu, sempre falo dessa caneca que eu ganhei da minha mãe, meus irmãos não ganharam. Cara da TI não vive sem café, né? A gente tem que ter um cafezinho. E o café embaça o óculos. Então vamos lá, vamos começar. Foco em switch de acesso. O que é o switch de acesso? É esse cara aqui, ó, né? Que eu conecto os meus endpoints, beleza? Então onde eu conecto os dispositivos de rede, lógico, né? Que ele vai conectar com outros switches também. Mas basicamente é o cara onde eu vou conectar meus computadores, meus laptops, impressora, telefone IP e tudo mais. Primeira coisa que você vai ter que decidir se quer um switch layer 2 ou layer 3. Normalmente isso influencia no preço dele diretamente, tá? Switch layer 3 normalmente é mais caro do que switch layer 2, só que cada vez mais a gente está fazendo uma rede inteira layer 3, né? Então é comum você ter um requisito da tua rede inteira ser layer 3, beleza? Não estranhe isso. Tá cada vez mais comum isso daí ficando, tá? Pode não ser a tua realidade, mas um dia você vai chegar lá. Outra coisa, tipo de usuário. Por que o tipo do usuário importa? Porque normalmente quando a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar minha canetinha aqui para eu poder dar uma rabiscadinha. Quando a gente tem um cara como um telefone IP ou então um access point, a gente alimenta eles via Power over Ethernet ou então uma câmera IP também, né? Então a gente alimenta eles via Power over Ethernet, para você não precisar ter aqui uma fonte, né? E ter que ligar numa tomada e tudo mais. Então você elimina a fonte, tomada, alimentando esse cara via PoE. Nem todo switch suporta PoE. Aí na hora que você for fazer a especificação do teu switch, você tem que chegar lá e falar pro cara, ó, bicho, eu preciso de PoE. E no PoE tem umas coisas aqui, tá? Que são o seguinte. Nem todo switch que suporta PoE em todas as portas. E nem todo switch que suporta PoE em todas as portas vai ter potência para alimentar todo mundo. Cuidado nisso, tá? Se você não sabia, saiba disso, tá? Tem switches que não vão suportar todas as portas com PoE na carga máxima. Você tem que fazer um budget de carga aí e ver o tipo de switch, o fabricante que está vendendo isso daí, para você ver se cabe. Uma vez eu caí numa roubada. Eu fiquei tentando ativar PoE num switch que eu tinha e eu nem olhei o datasheet dele, tá? Eu não olhei porcaria nenhuma. Eu simplesmente peguei, liguei e comecei a tentar configurar. Aí quando eu fui ver, alguns telefones não ligavam, outros ligavam. Quando eu fui analisar melhor, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu já configurei tudo, eu ativei o PoE nas portas, coloquei todos os comandos, tem alguma coisa de errado. O que tinha de errado é que esse cara tinha 24 portas, mas suportava PoE só nas 8 primeiras portas, tá? Como eu não comprei esse switch, eu ganhei ele,
Eu nem olhei, né? Eu só vi que ele era PoE e eu nem vi se ele tinha PoE em todas as portas ou não. Então cuidado para não cair em roubada. Eu fiquei que nem um idiota me batendo tentando configurar. Quantidade de pontos de rede, isso aqui é importante para você saber o tipo de switch que você vai pegar, tá? Você tem switches de 12, 24, 48 portas. Aí acima de 48 portas, normalmente você vai ter que pegar um switch modular, tá? Que eles começam a ficar mais caros. Então você vai ter que ver o que é mais barato para você. Pegar um switch modular mais caro ou então comprar vários switches fixos. 2, 3 switches de 48 portas, tá? Velocidade das portas de acesso, fundamental, né? Você tem switches 10, 100 mil. Normalmente hoje em dia você vai pegar um switch a gigabit. E aí você também tem que ver qual é a velocidade da porta de uplink, que eu vou falar daqui a pouco. Quantidade de switches no mesmo rack. Por quê? Olha só. Quando você usa o uplink, são essas portinhas reservadas aqui, para você fazer a conexão entre switches. Vou colocar SWs aqui de switch, tá? Essa portinha que você usa para conexão entre switches, você está fazendo um cascateamento, tá? Ou então, se o cara não tem porta de uplink, você vai ter que usar portas que você usaria para os teus usuários para conectar outros switches. Você começa a queimar porta do switch, né? Porta que você poderia conectar usuário com uplink. Então, um recurso que você tem, por exemplo, se você tiver muito switch no mesmo rack, é escolher um switch empilhável. O que é um switch empilhável? É um switch que tem um cabo especial aqui, um cabo de stacking, e você pode ligar esses caras sem comer porta de acesso ou nem usar as portas de uplink. Isso aqui é um cabo especial, é um cabo de stacking, tá? Então você consegue empilhar e transformar essa montoeira de switch que você tem como se fosse um switch só para o gerenciamento. Isso aqui é ótimo quando você tem muito switch no mesmo rack, tá? Aí, também outra coisa é o tipo do uplink. Tudo bem, você pode ter muitos switches no mesmo rack, mas você tem vários switches de acesso que vão ser encaminhados para distribuição ou para o core, ou, por exemplo, numa topologia core colapsado aqui, né, two-tier, onde o core e a distribuição estão nos mesmos switches, tá? Você vai ter que conectar esses caras aqui. Quantos cabos você vai conectar, tá? Quem tem um, não tem nenhum, né? Então, no mínimo, você tem que conectar 2 cabos aqui, que é o normal que a galera faz, né? Conecta 2 cabos dos switches de acesso para distribuição ou distribuição core, nesse caso aqui que tem um core colapsado, beleza? Então, você tem que saber qual é o tipo e a velocidade. Normalmente, a gente usa fibra para fazer isso. Posso usar o TP? Pode. Se estiver muito longe, a galera prefere usar fibra, né? Porque aí a fibra vai além de 100 metros. O TP fica limitado a 100 metros, né? Mas a galera prefere usar fibra por ela ser mais imune a ruídos, tá? Não tem problema de interferência eletromagnética, esse tipo de coisa assim. E aí tem a velocidade também, porque o uplink ele está agregando vários usuários. Então aqui, por exemplo, eu tenho 48 usuários por switch. Então eu vou pegar aqui, em 10 switches eu tenho 480 usuários. Então eu vou fazer 480 caras passarem por 2 links, por exemplo. Então não dá para colocar a mesma velocidade das portas aqui no uplink. Então você vai querer, por exemplo, uma porta de 10 GB, ao invés de colocar uma porta de 1 GB ali, né? Vai querer colocar 2 links de 10 GB aqui nesse cara para fazer o teu uplink. Isso aqui é uma coisa que você vai ter que ver também na especificação. Tudo isso é para você montar a especificação do switch que você quer ter na tua rede. Você está ainda na fase do design, tá? Depois, recursos ou features. Muita gente fica naquela, pensa em switch, o cara pega, vai lá no lugar lá em São Paulo, lá na 25 de março, eu acho que é 25 de março, né? Se não for, você fala aí no comentário do canal que eu falo. Eu já fui nesse lugar lá, né? Aqui em Curitiba tem a 24 de maio, né? Que a galera vai, se compra um switch qualquer, vai lá e coloca. Que se lasque. Mas, cara, não é assim. Você tem que pensar que requisitos eu quero, o que o meu switch faça. Por exemplo, uma coisa básica, tem que ter no mínimo spanning tree, ou um rapid spanning tree, esse aqui é o ideal, ou um multiple spanning tree, dependendo do tamanho da tua rede, né? Você tem que ter uma proteção
contra loops de layer 2. Ah, eu não quero que o meu switch fique com 2 links de uplink, só que um só funcionando. Então você quer usar um link aggregation, um Ether Channel. Eu quero que ele suporte QoS, porque eu vou ter voz sobre IP. Cara, você tem que ver se o teu switch faz marcação de quadro, se ele faz priorização, se ele suporta fila. Que RFCs a mais o meu switch tem que suportar? Por exemplo, você está pegando um switch que você vai utilizar ele numa licitação. E a licitação fala lá que você tem que obedecer tais RFCs e tal, que são as normas que a gente tem aí. Você tem que saber se aquele cara suporta isso ou não. Que recursos de segurança eu preciso ter? Por exemplo, Port Security, para você proteger contra MAC spoofing. Você quer ter ARP Inspection. ARP Inspection, para você proteger contra MAC spoofing. Você quer proteger contra IP spoofing. Então você tem vários recursos de segurança que você precisa, que você pode necessitar. Deveria ter isso, tá? No mínimo, o Port Security, beleza? Monitoração, como é que eu vou monitorar esse switch? Eu vou deixar ele lá largado e nunca mais vou olhar? Como é que você vai monitorar esse cara? Monitorar se está havendo problema, se está tendo queda de link, se a banda que você colocou, por exemplo, no uplink, se você não precisa subir essa banda, se você não precisa comprar uma outra porta com uma velocidade maior. Deixa eu pegar mais um cafezinho aqui. Canequinha. Então, existem vários recursos que você precisa pensar. É lógico, né? Se você está numa rede doméstica, você não precisa pensar em tudo isso. Você pega lá as portas que tem do teu modem lá, ADSL, ou então do teu dispositivo de fibra que chegou, já servem para você, né? Agora, quando você começa a colocar numa solução corporativa e vai crescendo cada vez mais, por exemplo, uma solução de um banco, de uma grande empresa, você precisa pensar nessas coisas. E existe muita coisa além de comprar um switch e colocar na rede, tá? Existe bastante coisa aí. Outras coisas que você pode ter que pensar. Garantias e contratos de manutenção. Cara, qual que é a garantia que o cara te dá? O cara te dá a garantia padrão. No Brasil, a garantia padrão são de 3 meses, né? Agora, existem outros tipos de garantia que são os contratos de manutenção, né? Você tem contratos de manutenção que, por exemplo, o fabricante troca o equipamento com problema. Vamos supor, ele atende para você horário comercial, 5 dias por semana, no dia seguinte, NBD, 8 por 5 NBD. Então ele te atende horário comercial, 8 horas por dia, 5 dias de semana, de segunda a sexta, next business day, no próximo dia. Então, se deu um problema, você abre um chamado, no outro dia o cara traz um switch novo para você. Existem vários tipos de contrato de manutenção, tá? Tem o 24 por 7 por 4, vamos supor aqui, ó. O cara te atende 24 horas por dia, 7 dias na semana, tenha feriado ou não, em 4 horas ele resolve o teu problema. É lógico que esse cara vai custar mais do que um 8 por 5 NBD, né? Porque se o cara só te atende em horário comercial, em dia útil, e te coloca um switch na tua mão no próximo dia, né, quando acontece um problema, ele tem uma criticidade muito menor. Quando você pega um 24 por 7 por 4, 24 por 7 por 2, aí o preço desse contrato de manutenção é maior. Os grandes fabricantes têm esse tipo de contrato de manutenção. Normalmente empresa grande tem isso, tá? Esse tipo de contrato de manutenção, esse tipo de atendimento aí diferenciado, beleza? Eu deixei aqui, ó, uma outra coisa para você pensar, tá? Facilidade de operação. Facilidade de operação é o quê? Cara, você já tem alguns switches lá, você já trabalha com um determinado fabricante. Você vai trocar, você vai comprar um outro fabricante, você tem que ver se esse cara tem facilidade de operação. Por exemplo, treinamento fácil, se os comandos são parecidos, como é que a tua equipe vai se adaptar para isso. Principalmente quando você está fazendo alguma coisa do zero. Isso aqui é uma coisa que é importante,
Mas se vai tudo do zero, se não tem a empresa que você está montando do zero, você vai se adaptar, né? Agora, quando você já tem uma planta, né? Você tem que pensar, se for trocar de fabricante, qual é a facilidade de operação? Como é que eu consigo informação sobre aquele cara para poder operar aquele switch, né? É importante também. E aí, eu deixei para vocês aí, tem aqui no comentário, tem também no card, fica um izinho nesse canto aqui, no canto superior direito, tá? Tem aqui uma informaçãozinha onde você pode clicar e tem um link para você baixar um checklist, tá? Esse checklist aqui é um checklist com 6 passos, tá? São 6 passos para você escolher o melhor switch para a tua rede, tá? Então, um checklist de escolha do melhor switch, você vai clicar ali, você coloca teu e-mail, você recebe ele pelo e-mail sem custo nenhum, beleza? Então, baixa esse checklist que vai te ajudar no dia a dia. E aí, baixa o checklist, né? E conta para mim se você gostou, se você não gostou. Se você está gostando dos nossos vídeos no canal, fala aí e deixa uma mensagem para a gente, beleza? Outra coisa, eu queria te convidar, se você ainda não participa, né? Para você participar do nosso grupo aberto, para o nosso canal de dicas que a gente tem no Telegram, beleza? Também o link para participar dele está aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, tá? Então você entra no nosso canal do YouTube, se você digitar DL Tech do Brasil, você vai entrar no nosso canal do YouTube. Se você está vendo isso aqui em outra rede social, né? Está vendo pelo YouTube, ignora o que eu estou falando, tá? Mas você está vendo de outra rede social, tá? Você consegue entrar lá no YouTube, ver esse aqui ver esse vídeo aqui e você baixar tudo isso que eu estou falando para você, beleza? Então é isso aí, espero que você esteja gostando, compartilhando, curtindo. Deixa teu comentário, tem alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão, quer pedir um outro tema, escreve aí embaixo, tá? Que a gente está aqui para ajudar, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.